O milionário voltou mais cedo do trabalho, cheio de esperança de passar algumas horas extras com o filho. Mas ao entrar no quarto, ficou paralisado e sem palavras ao ver a cena inesperada do que a babá estava fazendo com a criança. Quando ela percebeu que ele estava ali, o que aconteceu em seguida o deixou completamente surpreso. Eduardo Vasconcelos parou diante do espelho no hall de sua casa, ajeitando a gravata que já estava perfeitamente amarrada. No reflexo, ele viu o que via todos os dias nos últimos 6 anos. Um homem de feições marcadas, têmporas precocemente grisalhas e olhos que um dia arderam com paixão, mas que agora pareciam o céu cinzento de São Paulo. 42 anos, e ele se sentia como um velho, carregando o peso do mundo nos ombros. A casa era grande, moderna, cheia de vidro e aço, um reflexo de seu império de energia renovável que ele construíra do nada. Mas apesar de todos os luxos, apesar do jardim impecavelmente cuidado e da vista para a lagoa, o lugar exalava um vazio. Beatriz costumava chamá-lo de nosso porto seguro. Agora era apenas um museu de memórias que Eduardo evitava cuidadosamente. Pai, posso ir à casa do Lucas? Uma voz suave soou atrás dele. Eduardo se virou e viu Arthur, seu filho de 6 anos, parado na soleira da sala de estar, como um pequeno fantasma. O menino tinha os cabelos claros da mãe e sua constituição delicada, mas os olhos, esses ele herdara do pai. Azuis, sérios demais para a idade. Lucas. Eduardo franziu a testa, tentando se lembrar quem era Lucas. Da creche. Mora aqui ao lado, explicou Arthur brincando com a barra de sua camisa. A mãe dele disse que posso ir para o lanche da tarde. Eduardo olhou para o relógio. Eram apenas 3 da tarde, e ele geralmente voltava ao trabalho depois do almoço em casa. A rotina era um remédio para ele. Trabalho, reuniões, novos projetos de energia, tudo o que o impedia de pensar em como sua casa parecia uma bela concha sem vida por dentro. Dona Carmen pode te levar, respondeu automaticamente, referindo-se à empregada que cuidava de Arthur enquanto ele estava no trabalho. Mas a Dona Carmen foi ao médico. Lembra? Ela falou semana passada. Eduardo parou. Ele não se lembrava. Ele nunca se lembrava de detalhes que pareciam naturais na vida de uma família normal. Sentiu o conhecido aperto no estômago, uma mistura de culpa e impotência. Então, fique em casa. Leia um livro ou desenhe algo. Arthur não protestou. Nunca protestava. Apenas acenou com a cabeça e seguiu em direção às escadas, seus pequenos pés silenciosos como as patas de um gato no chão de mármore. Eduardo observou o filho desaparecer na esquina e sentiu novamente aquela dor conhecida no peito. Arthur era a prova de que a vida podia ser ao mesmo tempo o maior presente e o mais pesado fardo. Cada traço do rosto do menino lembrava Beatriz. Cada gesto trazia de volta as memórias daquele dia no hospital, quando ele segurou o recém-nascido nos braços. E a 1 metro de distância, sua esposa lutava por seus últimos suspiros. O médico lhe disse então que Beatriz estava feliz até o fim, que a última coisa que ouviu foi o choro do filho. Eduardo nunca soube se isso era para confortá-lo ou para quebrá-lo de vez. Ele voltou para seu escritório e mergulhou nos relatórios sobre um novo investimento em fazendas eólicas. Os números eram simples, lógicos. Não mentiam nem causavam dor. Depois de 1 hora, ligou para a secretária para que ela preparasse sua agenda para a próxima semana. Ele tinha que ir ao Rio de Janeiro, depois para Salvador. Como sempre, ele teria muito trabalho. Quando finalmente desligou o telefone, a casa já estava em silêncio. Arthur provavelmente havia dormido em frente à televisão. Essa era sua mais nova rotina. Eduardo sentiu que deveria ir até ele, verificar se tinha jantado, talvez conversar sobre a escola ou os amigos. Mas toda vez que olhava para o filho, via Beatriz. E toda vez que tentava se aproximar,
Algo dentro dele morria. Aquilo não era vida. Era apenas uma existência, à sombra de um grande amor que se fora, deixando para trás apenas o vazio e um menino que Eduardo amava, mas não conseguia demonstrar. Olá, espectador. É um prazer ter você aqui. Se você gostou dessa história, deixe um like e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e o que achou dela. Vamos começar a história. Lá fora, o sol já se punha atrás das copas das árvores, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Beatriz adorava esses pores do sol. Dizia que era o momento em que o dia passava o bastão para a noite e o mundo por um instante se tornava mágico. Eduardo fechou os olhos e permitiu-se um momento de fraqueza. Um momento para sentir falta do que havia perdido, antes de trancar o coração novamente e voltar à sua rotina segura. Isabela Figueiredo estava diante do imponente portão da mansão, segurando um pedaço de papel amassado com o endereço. 26 anos, um diploma recém-adquirido em pedagogia e um coração cheio de esperança por um novo começo. Depois de anos cuidando de sua avó doente em uma pequena cidade perto do Rio de Janeiro, São Paulo parecia sua terra prometida. Um lugar onde ela finalmente poderia usar sua paixão por trabalhar com crianças. A oferta de trabalho como babá não era o que ela sonhava durante os estudos. Ela se imaginava como professora em uma creche, cercada por um grupo de crianças felizes. Mas a vida escreveu um roteiro diferente, e as contas do aluguel na capital não se pagavam sozinhas. "Bom dia, sou Isabela Figueiredo", disse ao interfone, esforçando-se para que sua voz soasse confiante. O portão abriu-se com um zumbido suave, e ela seguiu pela alameda ladeada por arbustos em direção à entrada principal. A casa era ainda maior do que parecia por trás do portão. Moderna, minimalista, mas de alguma forma vazia. Como se os arquitetos tivessem esquecido de adicionar uma alma ao projeto. A porta foi aberta por uma mulher elegante de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque. "Dona Carmen, a governanta", apresentou-se. "O senhor Vasconcelos está esperando no escritório." Isabela a seguiu por um espaçoso hall, passando por paredes adornadas com pinturas modernas e grandes janelas com vista para a lagoa. Tudo estava perfeitamente cuidado, mas faltavam as coisas que faziam uma casa ser um lar. Desenhos infantis na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão, risadas ecoando pelas paredes. Eduardo Vasconcelos estava sentado atrás de uma mesa maciça, sem levantar a cabeça dos documentos. Ele era imponente, alto, magro, com um queixo forte e cabelos precocemente grisalhos que lhe davam um ar distinto. Mas quando finalmente olhou para ela, Isabela percebeu algo que a surpreendeu. Em seus olhos azuis havia um cansaço tão profundo que não podia ser escondido por nenhuma máscara de profissionalismo. "Por favor, sente-se", disse ele, indicando uma cadeira do outro lado da mesa. Sua voz era grave, controlada, mas desprovida de calor. "Vejo que a senhorita não tem experiência em cuidar de crianças." Aquilo não era uma pergunta, mas uma afirmação. Isabela sentiu um rubor subir às suas bochechas. "É verdade, nunca trabalhei como babá antes, mas nos últimos 5 anos cuidei da minha avó, que estava gravemente doente. Sei ser paciente, sei ouvir, sei..." "Arthur tem 6 anos. Eduardo a interrompeu. "Não é uma idosa doente. É uma criança que precisa de estrutura, disciplina e..." Foi nesse momento que um menino pequeno apareceu na soleira do escritório. Cabelos claros caíam sobre sua testa e ele segurava um livro colorido na mão. Olhou para o pai, depois para Isabela, e seus olhos, os mesmos azuis que os de Eduardo, mas muito mais tristes, pararam em seu rosto. "Pai, posso?" começou ele baixinho. "Arthur, eu te disse para não atrapalhar quando tenho reuniões", respondeu Eduardo, sem esconder a irritação. O menino congelou e seus ombros caíram. Isabela sentiu um aperto no coração. Ela já havia visto aquele olhar antes.
em crianças que aprenderam a não esperar muito dos adultos. Oi, Arthur, disse ela suavemente, ignorando o olhar de Eduardo. Que livro você tem? Parece muito interessante. O menino olhou para ela incerto, depois para o pai, como se pedisse permissão para responder. É sobre dinossauros, sussurrou ele finalmente. Ah, eu adoro dinossauros, respondeu Isabela com entusiasmo autêntico. Qual é o seu favorito? Pela primeira vez, um leve sorriso apareceu no rosto de Arthur. Triceratops. Ele tem 3 chifres e é corajoso. Como um verdadeiro cavaleiro, concordou Isabela. E você sabia que Triceratops significa rosto de 3 chifres? Os olhos do menino se iluminaram. Sério? Arthur, interveio Eduardo em tom ríspido. Vá para o seu quarto. Terminaremos essa conversa mais tarde. A alegria desapareceu do rosto do menino como uma vela apagada. Ele acenou com a cabeça e seguiu em direção à porta, mas na soleira virou-se e lançou a Isabela um sorriso tímido. Foi bom conhecer a senhora, disse ele baixinho. Quando ficaram sozinhos, um silêncio constrangedor pairou no escritório. Eduardo mergulhou novamente nos papéis, como se tentasse fingir que nada havia acontecido. Senhor Vasconcelos, começou Isabela com cautela. Talvez eu não tenha experiência profissional, mas sei reconhecer uma criança que precisa de alguém que apenas a ouça. Eduardo levantou o olhar, e em seus olhos ela percebeu um brilho de algo que poderia ser raiva ou dor. A senhorita não conhece meu filho nem esta situação, disse ele friamente. Arthur tem tudo o que precisa. Boa escola, atividades extracurriculares, cuidados médicos. Mas não tem alguém para ler sobre dinossauros antes de dormir, completou Isabela baixinho. Eduardo parou. Por um longo momento, eles se entreolharam. Ela com determinação, ele com algo que lembrava surpresa misturada com medo. Quando a senhorita poderia começar? Perguntou ele finalmente, como se essas palavras lhe causassem dor. Isabela começou a trabalhar na segunda-feira, às 8 da manhã. Eduardo saiu de casa já às 6h30, deixando apenas um bilhete curto com instruções. Arthur toma café da manhã às 8h30. Creche até às 15h00. Jantar às 18h00. Em caso de problemas, telefone para o escritório. Não havia nada no bilhete sobre Arthur gostar de pão com mel, mas sem manteiga, que ele tinha medo dos ruídos altos do aspirador de pó ou que ele tinha o costume de se esconder atrás do sofá quando se sentia sobrecarregado. Isabela aprendeu tudo isso nos primeiros 3 dias, observando o menino como um naturalista estuda uma espécie rara. No 3º dia, quando ela pegava Arthur na creche, a professora, Dona Laura, a parou no portão. Com licença, a senhora poderia conversar um instante? Perguntou ela, olhando ao redor com cautela. Veja bem, Arthur é uma criança muito doce, mas muito fechada. Raramente brinca com outras crianças. Muitas vezes fica sozinho em um canto com os livros. Isabela olhou para Arthur, que esperava pacientemente ao lado, segurando a mochila e olhando para o chão. Ele causa problemas? Perguntou ela. Oh, não, pelo contrário. Ele é muito comportado, até demais para a idade. Nunca protesta, não exige nada como se tivesse medo de ser criança. Ele é assim em casa também? O coração de Isabela apertou. Ela sabia exatamente do que Dona Laura estava falando. Em casa, Arthur se movia em silêncio, como se estivesse tentando ser invisível. Nunca fazia barulho, não espalhava brinquedos, não pedia atenção. Ele se comportava como um pequeno adulto que aprendeu que suas necessidades não eram as mais importantes. Vou trabalhar nisso, prometeu ela à professora. No caminho para casa, Arthur caminhou ao lado dela em silêncio, até que pararam em frente a uma loja de brinquedos. Na vitrine havia um enorme conjunto de Lego, um navio pirata com velas e canhões. Arthur, olhe, disse Isabela. Este é provavelmente o maior navio que já vi. O menino parou,
e por um longo momento olhou para o brinquedo. Em seus olhos, ela percebeu um brilho de verdadeiro interesse. Meu pai provavelmente diria que é muito caro, murmurou ele finalmente. E você, o que diria? Arthur olhou para ela surpreso, como se ninguém nunca tivesse perguntado sua opinião antes. Eu acho que seria legal construir um navio assim, mas não precisa comprar, acrescentou ele rapidamente. Posso só olhar. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Aquela criança havia aprendido a não querer coisas antes que alguém pudesse lhe dizer não. Sabe de uma coisa? Disse ela, pegando a mão dele. Acho que todo menino deveria ter seu próprio navio pirata. O que você acha? Arthur olhou para ela com olhos grandes. Mas o papai... O papai não precisa saber disso hoje. Será o nosso pequeno segredo, até encontrarmos o momento certo para contar a ele. Em casa, enquanto desembalavam os blocos no tapete da sala de estar, Arthur se transformou em uma criança completamente diferente. Pela primeira vez, Isabela ouviu sua risada, uma risada verdadeira, infantil, que ecoava pelos tetos altos. Juntos, eles construíram o navio, inventando histórias sobre piratas e tesouros. E ela lhe contava sobre os tempos em que ela mesma era uma menina e brincava com blocos com seu irmão. Minha mãe também gostava de Lego? Perguntou Arthur de repente, sem levantar o olhar da construção. Isabela parou. Ninguém a havia preparado para perguntas como essas. Na casa dos Vasconcelos, não se falava de Beatriz, como se a existência dela fosse um assunto muito doloroso. Não conheço sua mãe, respondeu ela com cautela, mas tenho certeza de que ela ficaria muito feliz em ver como você constrói tão maravilhosamente. Às vezes eu acho que o papai fica triste por minha causa, sussurrou o menino, porque a mamãe morreu quando eu nasci. O coração de Isabela se partiu em pedaços. Ela sentou-se ao lado de Arthur e delicadamente o abraçou. Ouça-me com muita atenção, disse ela suavemente, mas com firmeza. Nada do que aconteceu com sua mãe foi sua culpa. Às vezes, os adultos ficam tristes por razões que não têm nada a ver com as crianças. E sua mãe? Tenho certeza de que ela te amava muito, já quando você ainda estava na barriga dela. Arthur levantou o olhar para ela, e em seus olhos ela percebeu uma necessidade desesperada de compreensão e aceitação. A senhora acha que o papai também me ama? Perguntou ele baixinho. Eu te amo, respondeu uma voz grave vinda da porta. Ambos se viraram bruscamente. Eduardo estava na soleira, com a pasta na mão e uma expressão de choque no rosto. Aparentemente, ele havia voltado mais cedo e ouvido a última parte da conversa. Seus olhos se moveram dos blocos espalhados para o filho e Isabela abraçados e depois de volta para Arthur. Pai! Gritou o menino levantando-se. Pela primeira vez, desde que Isabela o conhecia, ele correu para o pai sem hesitar. Eduardo largou a pasta e abraçou o filho, apertando-o com a desesperada afeição de um homem que por anos havia sido emocionalmente faminto. Por um longo momento, eles ficaram abraçados, e Isabela viu lágrimas escorrerem pelo rosto do homem. Lágrimas que ele provavelmente não derramava há anos. Eu te amo, filho, repetiu Eduardo, e sua voz tremia. Eu te amo muito. Depois daquela cena na sala de estar, tudo começou a mudar, mas devagar, com cautela, como se os três estivessem aprendendo uma nova língua. Eduardo começou a voltar para casa mais cedo, às vezes encontrando Isabela e Arthur na mesa da cozinha, onde faziam lição de casa ou desenhavam. Ele não se juntava a eles imediatamente, parava na soleira, observava, como se tentasse entender o código misterioso da felicidade que nunca havia aprendido a ler. Arthur, desde que ouviu aquelas 3 palavras do pai, também mudou. Parou de se esconder atrás do sofá quando Eduardo entrava no quarto. Às vezes, ele se aproximava do pai com um desenho ou um livro,
embora ainda o fizesse timidamente, como se esperasse uma recusa. Isabela observava a dança da cautela deles com uma mistura de esperança e tristeza. Via o quanto ambos os homens em sua vida, pois era assim que ela começava a pensar neles, precisavam daquela aproximação. Inquietação, porque sentia que ela própria estava se tornando cada vez mais parte daquela família, em vez de ser apenas uma babá contratada. Tudo mudou em uma sexta-feira à noite, quando Arthur perguntou se podia ficar acordado mais tarde para assistir a um filme com eles. Eduardo concordou sem hesitar, e ela não encontrou pretexto para recusar. Sentaram-se no grande sofá da sala, Arthur entre eles, abraçado ao pai, com as pernas apoiadas nos joelhos de Isabela. O filme era sobre uma família que se reencontrava depois de tempos difíceis. Em certo momento, Isabela olhou para Eduardo e descobriu que ele a estava olhando, não a tela. Em seus olhos, ela percebeu algo que fez seu coração bater mais rápido: calor, gratidão e talvez algo mais. Pai, disse Arthur sonolento. A Isabela poderia ficar para o jantar no domingo? A dona Carmen disse que faz minhas massas favoritas. Eduardo não respondeu imediatamente, ainda olhando para Isabela. Depende se a Isabela quer passar o domingo conosco, disse ele finalmente, e em sua voz havia um pedido. Adoraria, respondeu ela, antes que pudesse pensar nas consequências. O domingo foi o primeiro dia em que estiveram juntos não por obrigação, mas por escolha. Eduardo mostrou a ela o jardim, falando sobre planos para introduzir soluções de energia ecológica. Seus olhos ardiam de paixão quando ele falava sobre o futuro da energia renovável, sobre o mundo que queria deixar para Arthur. Isabela ouvia, encantada não apenas com sua visão, mas com a maneira como ele mudava quando falava sobre as coisas que o apaixonavam. E você? Perguntou ele de repente. O que você gostaria de fazer se pudesse escolher qualquer trabalho no mundo? Isabela hesitou. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sonhos. Eu gostaria de ter minha própria creche, admitiu ela. Uma onde as crianças aprendam não apenas letras e números, mas também que são amadas e importantes, que podem sonhar e não ter medo de errar. Por que não tenta? Isso exige dinheiro que não tenho, experiência que me falta e coragem para a qual ainda não estou pronta. Eduardo parou e virou-se para ela. E se você tivesse apoio financeiro e emocional? O coração de Isabela bateu mais forte. Ele estava sugerindo o que ela estava pensando. Antes que ela pudesse responder, um grito de Arthur veio da casa. Correram em direção à avós e encontraram o menino na cozinha, chorando sobre uma xícara quebrada, aquela que Dona Carmen havia preparado para seu chocolate quente. Desculpa, soluçava Arthur. Eu não queria. Caiu da minha mão. Isabela imediatamente ajoelhou-se ao lado dele, ignorando os cacos de vidro no chão. Ei, é só uma xícara, disse ela suavemente. O importante é que nada aconteceu com você. Mas o papai vai ficar bravo, soluçava o menino. Eduardo se aproximou e também se ajoelhou, abraçando o filho. Não estou bravo, Arthur. Xícaras podem ser substituídas, mas você não. Naquele momento, ajoelhados no chão da cozinha, entre os cacos de porcelana, os três sentiram a mesma coisa, que eram uma família. Não no sentido legal ou formal, mas no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. À noite, quando Arthur já estava dormindo, Eduardo acompanhou Isabela até a porta. Eles pararam no hall, relutantes em se separar. Obrigado pelo lindo dia, disse Eduardo. Obrigada a você, por me deixar fazer parte dele. Eles estavam muito próximos. E no ar vibrava uma tensão que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Eduardo levantou a mão e delicadamente tocou o rosto dela. Isabela, começou ele, mas não terminou. Eu sei, sussurrou ela. Eu também. O beijo foi delicado, cheio de incerteza e sentimentos reprimidos.
Quando se separaram, ambos se entreolharam, sabendo que haviam cruzado um limite, um ponto sem volta. "E agora?" perguntou Isabela. "Não sei", admitiu Eduardo. "Mas pela primeira vez em anos, não tenho medo de não saber." Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir, pensando naquele beijo e em como sua vida havia se complicado. Ela amava Arthur como seu próprio filho, e Eduardo despertava nela sentimentos cuja existência ela nem sabia. Mas ela estava pronta para amar um homem que ainda carregava em seu coração a imagem da esposa falecida, e ele estava pronto para amar novamente. Novembro trouxe consigo os primeiros ventos frios e uma inquietação que Isabela sentia no ar como uma tempestade iminente. As últimas semanas foram como um sonho. Eduardo voltava para casa mais cedo, eles jantavam juntos, e as noites eram passadas na sala de estar, onde Arthur desenhava, ela lia, e Eduardo trabalhava no laptop, de vez em quando levantando o olhar para vê-los, com algo que cada vez mais parecia felicidade. Mas naquela manhã de novembro, enquanto Isabela preparava o café da manhã, ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Arthur. Correu para cima e encontrou o menino encolhido na cama, ofegante e tremendo. "Arthur, o que está acontecendo?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Não consigo respirar", sussurrou ele. "E meu coração está batendo muito forte." Ela reconheceu os sintomas, um ataque de pânico. Ela havia visto isso em crianças mais velhas na creche, onde fez estágio. Abraçou-o delicadamente e começou a falar com voz calma. "Respire comigo, querido. Devagar, profundamente. Nada vai te acontecer, estou aqui." Gradualmente, a respiração do menino se acalmou, mas o medo ainda estava estampado em seus olhos. "Tive um pesadelo", sussurrou ele. "Que você ia embora, como a mamãe. Que eu ficaria sozinho com o papai, e ele ficaria triste de novo e não falaria comigo." O coração de Isabela se partiu. Aquela criança carregava um terror de abandono tão profundo que se materializava em ataques de ansiedade. "Note, ouça-me com muita atenção", disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "Não pretendo ir a lugar nenhum. Estou aqui, estou segura e nada vai me acontecer." Mas a mamãe também estava segura e depois morreu. Sua mãe não queria morrer, Arthur. Às vezes coisas ruins acontecem, mas isso não significa que aconteça sempre. A maioria das pessoas vive muito e feliz. Arthur se aninhou nela, ainda tremendo levemente. "Você pode ficar comigo até o papai voltar?" "Claro." Mas Eduardo não voltou para o almoço, como havia prometido. Ligou às 2, dizendo que tinha uma crise urgente em uma das usinas eólicas e precisava ir para Salvador. Só voltaria na quarta-feira. Arthur recebeu a notícia com uma calma estoica que uma criança de 6 anos não deveria ter. Quando o papai viaja a negócios, sempre ficamos sozinhos por mais tempo do que ele planeja, disse ele a Isabela. Às vezes ele volta e às vezes apenas liga dizendo que fica mais um dia. Isabela sentiu uma inquietação. Eduardo parecia tão envolvido com a família ultimamente, tão presente. Era tudo uma fachada. Em um momento difícil, ele fugia novamente para o trabalho. À noite, quando ela colocava Arthur para dormir, o menino fez novamente a pergunta que lhe partia o coração. "Isabela, se o papai me amar, ele vai te amar menos?" "Por que você pensa isso?" "Porque a mamãe disse ao papai que o amava e depois morreu. Talvez, se ele amar muitas pessoas ao mesmo tempo, alguém morra de novo." Isabela fechou os olhos, tentando encontrar palavras para uma criança de 6 anos sobre amor, perda e sentimentos que eram complicados até para adultos. "Amor não é algo que acaba quando o dividimos com mais pessoas", disse ela finalmente. "É como uma vela que pode acender 1000 outras velas, e ela mesma não se apaga. Seu pai tem um lugar no coração para você e para mim, e para a memória da sua mãe."
Mas por que ele não está aqui quando eu mais preciso dele? Essa pergunta não tinha uma boa resposta. Isabela sabia que Eduardo ainda tinha dificuldade em expressar sentimentos em momentos difíceis, que sua primeira reação era fugir para o trabalho, onde se sentia seguro e no controle. Na quarta-feira à noite, Eduardo voltou cansado e tenso. Isabela o esperava na sala de estar e Arthur já dormia. Como foi? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele no sofá. Arthur teve um ataque de pânico na segunda-feira de manhã. Eduardo empalideceu. Por que você não me disse? Porque você foi para Salvador por 3 dias sem nenhum aviso, no momento em que seu filho mais precisava de você. Eduardo silenciou por um longo momento, e em seu rosto havia um conflito entre defesa e culpa. Era uma questão de vida ou morte para todo o projeto, disse ele finalmente. Eu não podia... Sempre haverá alguma questão de vida ou morte, interrompeu Isabela. Sempre haverá algo mais importante do que as necessidades diárias do seu filho. A pergunta é, quando você finalmente decidirá que ele é a prioridade? Isso não é justo, respondeu Eduardo, levantando-se do sofá. Eu trabalho para ele, para o futuro dele. Não, você trabalha porque é a única coisa em que você se sente seguro. Porque números e projetos não podem te machucar tanto quanto a morte de Beatriz te machucou. Eduardo virou-se para ela e em seus olhos brilhou a raiva. Você não tem o direito de falar de Beatriz. Você não conhece essa história. Você tem razão, não conheço, porque você não quer falar sobre ela. Mas sei uma coisa, ela não gostaria que você se escondesse da vida. E certamente não gostaria que Arthur crescesse, acreditando que não merece a atenção do pai. Eduardo cerrou os punhos e sua respiração acelerou. Você não tem ideia do que passei, disse ele entre dentes. Perdi a única mulher que amei. Fiquei sozinho com um filho, por quem me sentia responsável pela morte dela. Pela morte dela. Isabela levantou-se do sofá. Eduardo, foi um acidente durante o parto. Ninguém é responsável por isso. Eu a convenci a ter este filho. Ele explodiu. Ela tinha medo de complicações, mas eu queria tanto um filho que a convenci. E agora, ele não terminou, mas Isabela viu a verdade em seus olhos. Por 6 anos, Eduardo viveu com a crença de que seu desejo de paternidade custou a vida de Beatriz. E que amar Arthur seria uma traição à culpa que ele carregava no coração. Eduardo, disse ela suavemente, aproximando-se dele, não é sua culpa. E Arthur não é um castigo pela morte de Beatriz. Ele é o presente dela para você. Eduardo olhou para ela com uma dor tão profunda que Isabela quis abraçá-lo. Mas ela sabia que agora ele precisava de espaço para enfrentar a verdade que havia evitado por anos. Não sei como fazer isso, sussurrou ele. Não sei como ser pai sem me sentir culpado por cada momento de felicidade. Nas 2 semanas seguintes, a casa dos Vasconcelos parecia uma peça de teatro cuidadosamente encenada. Eduardo tentava estar presente, mas seus sorrisos eram forçados e as conversas rígidas. Arthur sentia a tensão e novamente começou a ficar muito quieto, como se temesse que sua existência estragasse a frágil harmonia. E Isabela vivia com a crescente sensação de que estava equilibrando-se em uma corda bamba sobre um abismo. Tudo mudou na primeira sexta-feira de dezembro, quando ela recebeu o telefonema que esperava há meses. Dona Isabela Figueiredo, aqui é Ana Lúcia Costa, da Fundação Sonhos Infantis, no Rio de Janeiro. Tenho notícias fantásticas para a senhora. Isabela se escondeu no banheiro para atender a chamada, o coração batendo como um martelo. A senhora foi selecionada para o cargo de coordenadora do nosso novo centro de apoio a crianças de famílias em crise. É exatamente o que conversamos na entrevista de emprego há 6 meses. A posição oferece tempo integral, excelentes condições financeiras e moradia. Quando a senhora poderia começar? Isabela apoiou-se na parede, sentindo o mundo girar ao seu redor.
6 meses atrás, quando ela se candidatou, estava desesperadamente faminta por estabilidade e reconhecimento. Agora, a proposta que ela teria aceitado sem hesitar parecia uma sentença. Eu preciso pensar, sussurrou ela. Entendo que é uma grande decisão, mas precisamos de uma resposta até o final da semana. É realmente uma oportunidade única, Dona Isabela. A senhora pode mudar a vida de centenas de crianças. Quando ela desligou, sentou-se no chão do banheiro tentando respirar. Era o trabalho dos seus sonhos. Uma chance de independência, de construir algo próprio, de ajudar crianças em maior escala. 6 meses atrás, ela teria lutado por essa posição como uma leoa. Mas 6 meses atrás, ela não conhecia Arthur. Não sabia como era acordar de manhã pensando no sorriso dele, ou amar uma criança tão profundamente que a dor dela se tornava sua dor. E ela não sabia como era amar um homem tão complicado quanto Eduardo, que ao mesmo tempo a precisava e a temia. Pelo resto do dia, ela carregou esse segredo como uma pedra no estômago. Durante o jantar, observou Arthur, que contava sobre a apresentação de Natal na creche, e Eduardo, que tentava demonstrar interesse, embora seus pensamentos estivessem claramente em outro lugar. Isabela, você pode vir à minha apresentação? Perguntou Arthur de repente. Eu faço o pastorzinho que mostra o caminho para o presépio de Natal. Claro, meu amor, respondeu ela automaticamente, e depois sentiu uma pontada de dor. Ela seria capaz de cumprir essa promessa? À noite, quando Arthur já estava dormindo, Isabela sentou-se na cozinha com uma xícara de chá, tentando resolver o problema insolúvel. Eduardo entrou, também com uma xícara, e sentou-se à sua frente. Tudo bem? Perguntou ele. Você parece pensativa. Era o momento. Ela poderia contar sobre a oferta, compartilhar suas dúvidas, mas ela olhou para o rosto dele, cansado, já sobrecarregado por seus próprios demônios, e não encontrou coragem para adicionar mais um problema. Estou apenas pensando nas festas de fim de ano, mentiu. Me pergunto como torná-las especiais para Arthur. Eduardo acenou com a cabeça, visivelmente satisfeito que a conversa não envolvia nada difícil. Beatriz adorava as festas, disse ele inesperadamente. Ela decorava a casa já em novembro, assava biscoitos que acabavam muito antes do Natal. Dizia que o Natal era a época em que a magia se tornava real. Era a primeira vez que ele mencionava Beatriz sem dor na voz. Isabela sentiu alegria e medo ao mesmo tempo. Alegria por ele finalmente poder falar sobre ela. Medo de que ele a estivesse comparando a uma mulher que ela nunca poderia substituir. Parece uma pessoa maravilhosa, disse ela sinceramente. Era. E eu acho que ela gostaria de você. Vocês teriam uma abordagem semelhante com as crianças, com a vida. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Naquelas palavras havia aprovação, aceitação, talvez até amor. E ela carregava no bolso o telefone com o número para o qual precisava ligar até sexta-feira e destruir tudo aquilo. Eduardo, começou ela com cautela, se um dia chegasse a hora em que eu tivesse que ir embora daqui, você acha que conseguiria se virar com Arthur? Eduardo olhou para ela com preocupação. Por que você está dizendo isso? Você quer ir embora? Não quero. Mas a vida pode ser imprevisível. Quero saber que vocês ficarão bem, aconteça o que acontecer. Eduardo largou a xícara e estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dela. Isabela, não sei o que te levou a esses pensamentos, mas eu preciso de você. Arthur precisa de você. Você faz parte da nossa família. O coração dela se partiu em pedaços. Parte da família, mas não esposa, não mãe, não alguém que tivesse um lugar verdadeiro naquela casa. Ela era necessária, mas era amada, e isso era suficiente para desistir de uma chance de ter sua própria vida? E se surgisse uma oportunidade de carreira, de algo que eu sempre quis fazer?
Eduardo soltou a mão dela e recostou-se na cadeira. Pensei que você gostasse do que faz aqui. Gosto. Amo vocês dois. Mas, às vezes, me pergunto se isso é suficiente para a vida toda. Eduardo silenciou por um longo momento e em seu rosto havia um conflito. Finalmente, ele se levantou sem olhar para ela. Entendo, disse ele friamente. Todos têm direito às suas próprias ambições. Mas em sua voz ela ouviu mais do que compreensão. Ouviu medo, desapontamento e talvez até raiva. Como se suas perguntas tivessem confirmado seus piores medos, que as pessoas que ele amava sempre acabavam partindo. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Isabela deitou-se, ouvindo Eduardo andando em seu quarto, e ela mesma se revirava, pensando na decisão que poderia mudar todas as suas vidas. Ela ainda não sabia que a pior parte estava por vir, que em 2 dias apareceria uma pessoa do passado, que colocaria em questão tudo o que eles estavam construindo em sua nova realidade. Dona Eliana chegou no domingo de manhã, sem avisar. Isabela ouviu a campainha justamente quando ajudava Arthur a construir um castelo de Lego na sala de estar. Eduardo abriu a porta e seu rosto imediatamente se fechou. Eliana não esperava você. Aparentemente, respondeu friamente a mulher de cabelos grisalhos presos em um penteado rígido. Caso contrário, talvez eu não tivesse encontrado uma cena tão doméstica. Isabela levantou-se do tapete, sentindo instintivamente a ameaça. Dona Eliana era a mãe de Beatriz, mas Eduardo nunca a mencionava. Agora Isabela entendia por quê. A mulher emanava frieza e desaprovação, e seu olhar avaliava cada detalhe da sala, os blocos espalhados, as almofadas jogadas no sofá, os vestígios de uma vida que ela claramente não aprovava. "Vovó Eliana!" gritou Arthur, correndo em direção à mulher. Ele a abraçou, mas Dona Eliana retribuiu seu abraço rigidamente, como se demonstrasse seu descontentamento. "Oi, meu amor", disse ela ao neto, mas seu olhar estava fixo em Isabela. "Vejo que você tem uma nova babá." No modo como ela pronunciou a palavra babá, havia tanto desprezo que Isabela sentiu o rubor da vergonha em suas bochechas. "Vovó, essa é a Isabela", anunciou Arthur com entusiasmo. "Ela é a melhor. Sabe construir castelos e me lê histórias. E... Arthur", Eduardo o interrompeu em tom ríspido. "Vá para cima e arrume seu quarto." O menino olhou para o pai surpreso. Ele raramente usava esse tom, e o quarto de Arthur já estava arrumado. "Mas, pai..." "Agora, Arthur." O menino subiu obedientemente e um silêncio constrangedor pairou na sala de estar. Dona Eliana sentou-se na beirada do sofá, como se tivesse medo de sujar sua elegante saia, e por um longo momento estudou Isabela. "Quantos anos você tem?" perguntou ela finalmente. 26, respondeu Isabela, esforçando-se para falar com voz firme. Beatriz tinha 28 quando morreu. Jovem, bonita, educada. Amava Eduardo desde a faculdade. Planejavam um futuro juntos. Isabela sentiu uma pontada de dor. Ela sabia perfeitamente contra quem estava sendo comparada e que aquela batalha estava perdida de antemão. "Eliana", começou Eduardo, em tom de aviso, mas sua sogra levantou a mão. "Deixe-me terminar." Sua voz ficou ainda mais fria. "Por 6 anos, respeitei seu luto. Entendi que você precisava de tempo. Mas minha filha não deu a vida por esse menino para que a primeira garota que aparecesse tomasse o lugar dela." "Ela não é a primeira garota que aparece", respondeu Eduardo, e em sua voz apareceu uma nota de aço. Isabela é uma babá", Dona Eliana o interrompeu. "Uma funcionária contratada. Ou será que ela é algo mais?" Um silêncio tão denso pairou que Isabela teve a impressão de que estava sufocando. Eduardo olhou para ela, buscando ajuda em seus olhos, mas ela não sabia o que dizer. Ela era algo mais? Um beijo, alguns gestos carinhosos, conversas cheias de tensão.
Isso era suficiente para chamar aquilo de relacionamento? Achei que sim, disse Dona Eliana finalmente, quando nenhum dos dois se pronunciou. Eu vi como você a olha, Eduardo, e não gosto disso. Minha vida particular, sua vida particular deixa de ser particular quando envolve meu neto, interrompeu ela bruscamente. Arthur precisa de estabilidade, não de outra mulher que virá, dará a ele uma falsa esperança de família e depois irá embora quando encontrar algo melhor. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. Era assim que parecia de fora? Ela realmente estava dando a Arthur uma falsa esperança? Isabela não é. Isabela tem 26 anos, continuou Dona Eliana impiedosamente. Está no início da carreira. Provavelmente quer ter seus próprios filhos, sua própria vida. Você acha que ela ficará aqui para sempre, contente com o papel de babá para o filho de outra pessoa? Aquelas palavras acertaram em cheio. Isabela sentiu que empalidecia, pois Dona Eliana havia tocado o cerne de suas dúvidas. A oferta de trabalho no Rio de Janeiro, de repente pareceu não um sonho, mas uma fuga de uma situação que se tornava cada vez mais complicada. Chega, disse Eduardo levantando-se. Eliana, entendo suas preocupações, mas minhas preocupações? Dona Eliana também se levantou e seus olhos brilhavam de raiva. Eduardo, minha filha morreu, dando à luz seu filho. A última coisa que ela disse antes de morrer foi que amava você e esperava que fossem felizes. E você, depois de 6 anos, a substitui por uma garota que provavelmente nem sabe o nome da flor favorita de Beatriz. Isabela sentiu as lágrimas nos olhos. Ela não sabia. Não sabia nada sobre Beatriz, exceto que ela era linda, amada e que sua morte havia partido o coração de Eduardo. De repente, sentiu-se como uma intrusa em uma história de amor alheia. Miosotes, sussurrou ela, olhando para Eduardo. Certo? Eduardo olhou para ela surpreso. Como você sabe? Arthur me disse. Que a mamãe gostava de flores azuis, como os olhos dele. Dona Eliana piscou, visivelmente surpresa por Isabela. Afinal, saber de algo. Isso não muda os fatos, disse ela, mas sua voz já estava menos segura. Beatriz não está mais entre nós, disse Eduardo em voz baixa, mas firme. E embora eu a ame pelo resto da vida, isso não significa que não posso viver como em um museu da memória dela. Tenho direito à felicidade e Arthur tem direito a um lar cheio de amor. E ela, Dona Eliana apontou para Isabela, ela pretende ficar? Ou, como suspeito, já tem um pé fora? Isabela sentiu todos os olhos voltados para ela. Eduardo a olhava com um pedido nos olhos, Dona Eliana com um desafio. E do andar de cima vinha o choro baixo de Arthur, que provavelmente havia ouvido cada palavra. Começou ela, mas a voz falhou. Ela não podia mentir, mas também não podia dizer a verdade sobre a oferta de emprego. Eu amo Arthur como meu próprio filho. Essa não foi a resposta à minha pergunta, disse Dona Eliana friamente. E ela tinha razão. Não era a resposta. Mas Isabela não estava pronta para a verdade, nem para Dona Eliana, nem para Eduardo, nem para si mesma. Após a saída de Dona Eliana, a casa mergulhou em um silêncio constrangedor. Eduardo fechou a porta e encostou as costas nela, como se estivesse tentando manter todo o mundo exterior para trás. Isabela ficou no hall, sem saber se devia ficar ou ir, ou dizer algo que pudesse consertar o que havia sido quebrado. Do andar de cima, vinham os soluços baixos de Arthur. Era um som que atravessava todas as barreiras que os adultos tentavam construir em torno de suas emoções complicadas. Eu vou até ele, disse Isabela, movendo-se em direção às escadas. Não, Eduardo a deteve com voz firme. Eu vou, é meu filho. Havia algo novo em seu tom, frieza, distância, como se as palavras de Dona Eliana tivessem plantado nele dúvidas sobre o lugar de Isabela naquela casa. Ela parou no primeiro degrau,
sentindo algo em seu coração se quebrar. Eduardo subiu e ela ficou sozinha com o eco de suas palavras. É meu filho, não nosso, não vá com ele, meu. Como se de repente ele tivesse se lembrado de que ela era apenas uma babá contratada que havia ultrapassado os limites de seu papel. Uma hora depois, Eduardo desceu. Arthur já dormia, mas seus olhos estavam vermelhos de chorar. Isabela estava sentada na cozinha com uma xícara de chá frio, tentando organizar seus pensamentos. Precisamos conversar, disse Eduardo, sentando-se à sua frente. Sim, precisamos. Por um longo momento, eles se entreolharam em silêncio. Finalmente, Eduardo pigarreou. Eliana não tinha o direito de falar assim, mas talvez algumas de suas palavras estivessem certas. O coração de Isabela parou por um instante. Em que questão? Nas de estabilidade, de que Arthur precisa de certeza e não de experimentos. Experimentos, repetiu ela, e em sua voz apareceu uma nota de mágoa. Você pensa assim? Eduardo esfregou o rosto com as mãos. Não sei como penso. Nos últimos meses permiti-me acreditar que poderíamos ser uma família. Mas hoje, ouvindo Eliana, entendi o quanto isso é complicado. Complicado para quem? Para você? Para Arthur? Ou para a memória de Beatriz? Eduardo levantou o olhar para ela, e em seus olhos ela percebeu uma dor tão profunda que lhe tirou o fôlego. Para todos nós. Isabela, você tem 26 anos. Uma vida inteira pela frente. Eu sou um viúvo de 40 anos, com uma bagagem que não consigo largar. E Arthur já perdeu uma mãe. Não posso permitir que ele se apegue a alguém que pode ir embora. Quem disse que vou embora? Ninguém precisa dizer isso. Basta eu olhar para mim mesmo com sobriedade. O que posso te oferecer? Uma vida à sombra de uma mulher falecida? Um filho que não é seu? Um homem que não consegue amar sem se sentir culpado? Isabela sentiu as lágrimas nos olhos. Nas palavras dele havia uma verdade que doía mais que uma mentira. Ou talvez você simplesmente não queira arriscar, disse ela suavemente. Talvez seja mais fácil para você me rotular como aquela que vai embora do que admitir que tem medo de amar novamente. Eduardo cerrou os dentes. Isso não é justo. E o que é justo? É justo que por meses você me deixasse acreditar que eu poderia fazer parte dessa família? É justo que agora, quando uma pessoa questionou nossa felicidade, você a rejeite imediatamente? Não estou rejeitando, estou tentando ser realista. Não, você está tentando ser um covarde, explodiu Isabela, levantando-se da mesa. Dona Eliana está certa em uma coisa. Você tem medo de viver, porque é mais fácil para você sentar no túmulo com Beatriz do que arriscar perder alguém de novo. Eduardo também se levantou e seu rosto ficou vermelho de raiva. Você não tem o direito... Eu tenho o direito porque eu amo esse menino lá em cima como meu próprio filho. E eu tenho o direito porque me apaixonei por você, apesar de lutar contra o fantasma de uma mulher que nunca substituirei. As palavras saíram dela antes que ela pudesse contê-las. Ela estava ali, ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para o homem a quem acabara de confessar seu amor no momento mais inoportuno. Eduardo a olhou em choque, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Isabela. Não, interrompeu ela, enxugando as lágrimas. Não diga nada. Dona Eliana tem razão. Eu sou jovem, tenho uma vida inteira pela frente. E talvez eu realmente mereça mais do que ser uma sombra na casa de luto de alguém. Ela pegou a bolsa que estava na bancada. Para onde você vai? Para minha casa. Para pensar. E Arthur? De manhã ele tem a apresentação na creche. Isabela parou na porta. Eu disse a ele que viria. E virei. Mas depois precisamos conversar sobre o meu futuro nesta casa. Ela saiu,
deixando Eduardo sozinho, com o eco de suas palavras e a consciência de que acabara de perder algo cujo valor não conseguiu apreciar até que o perdeu. Naquela noite, em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Isabela sentou-se na cama com o telefone na mão. O número da Fundação Sonhos Infantis estava salvo nos contatos. Uma ligação, um sim, e ela poderia escapar daquela situação dolorosa. Ela poderia começar uma nova vida, longe da casa onde sempre seria a segunda opção. Mas toda vez que ela aproximava o dedo da tela, via o rosto de Arthur diante de seus olhos. O sorriso dele quando construíam um navio de Lego. As lágrimas dele quando acordava de pesadelos. A maneira como ele dizia Isabela, com tanta confiança, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Ela poderia deixá-lo. Poderia romper o vínculo que era a coisa mais importante para ele depois do pai? Ou talvez Dona Eliana tivesse razão, que ela estava lhe dando uma falsa esperança, que no final ela iria embora de qualquer maneira, causando-lhe ainda mais dor? Às 3 da manhã, ela largou o telefone, sem ter ligado. Amanhã seria segunda-feira. Amanhã, Arthur faria o pastorzinho na apresentação de Natal. Amanhã, ela teria que tomar uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Mas naquela noite, ela se permitiu chorar por um amor que poderia ter sido lindo, se todos não tivessem tanto medo da felicidade. A manhã de segunda-feira chegou com ar gelado e um céu cinzento que refletia perfeitamente o clima na casa dos Vasconcelos. Isabela chegou às 7 da manhã, como sempre, mas desta vez tudo estava diferente. Eduardo saiu mais cedo, sem esperar o café da manhã, deixando apenas um bilhete curto. Apresentação às 10h. Estarei lá. Arthur estava quieto durante o café da manhã, mexendo os ovos mexidos no prato, mas sem comê-los. Finalmente, levantou os olhos grandes e tristes para ela. Isabela, você e o papai brigaram? O coração dela apertou. Aquela criança era sensível demais, consciente demais das tensões dos adultos. Por que você pensa isso, meu amor? Porque ontem você chorou depois da briga com a vovó Eliana. E hoje o papai saiu cedo e não me deu bom dia. Isabela sentou-se ao lado dele e pegou sua pequena mão na dela. Às vezes, os adultos têm conversas difíceis sobre coisas importantes. Isso não significa que não amamos você. Mas talvez signifique que vocês não se amam? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Isabela não sabia como responder àquela criança, que era inteligente demais para sua idade. Arthur, você se lembra do que eu te disse sobre o amor? Que é como uma vela que pode acender outras velas. Ele acenou com a cabeça. Às vezes, os adultos não sabem lidar com o fogo, têm medo de se queimar ou de machucar alguém. E você tem medo? Isabela olhou em seus olhos azuis, os mesmos do pai, e sentiu as lágrimas nos olhos. Tenho muito medo, querido, mas não de você. Nunca de você. A apresentação de Natal aconteceu no pequeno ginásio da creche. Os pais sentaram-se em cadeiras de plástico, segurando seus telefones prontos para gravar. Isabela sentou-se na segunda fila, procurando o Eduardo. Finalmente o encontrou. Ele estava encostado na parede, de terno, com o olhar perdido de um homem que preferiria estar em qualquer outro lugar. Quando Arthur entrou no palco, vestido de pastorzinho, com um cajado de madeira e uma auréola de arame na cabeça, o coração de Isabela se derreteu. O menino era tão pequeno, tão sério, enquanto recitava suas falas sobre o caminho para o presépio de Natal. Quando terminou sua parte, ele olhou na direção da plateia, procurando rostos familiares. Ele sorriu radiantemente quando viu Isabela, mas seu sorriso se apagou quando ele olhou para o pai. Eduardo estava de braços cruzados, olhando para o telefone, como se a apresentação fosse para ele apenas uma obrigação a ser cumprida. Após a apresentação, as crianças ficaram na creche para uma festa de Natal, e os pais tiveram a oportunidade de conversar brevemente com os professores. Isabela parou perto do vestiário para esperar Eduardo.
mas ele se aproximou dela com uma expressão que não prometia nada de bom. Precisamos conversar, disse ele baixinho. Sim, precisamos. Eles saíram do prédio, onde havia silêncio interrompido apenas pelos sons de crianças brincando vindos das janelas. Ontem à noite pensei muito, começou Eduardo, sem olhar para ela nos olhos. E cheguei à conclusão de que Dona Eliana tinha razão. Isabela sentiu um calafrio na espinha, embora não fosse por causa do ar gelado. Em qual questão? Em todas. Isso não é justo com você nem com Arthur. Você merece sua própria vida, alguém que a amará sem o fardo do passado. E Arthur precisa de estabilidade, não de outro apego que pode terminar em desilusão. É você quem decide isso? Por todos nós? Eduardo finalmente olhou para ela, e em seus olhos ela percebeu algo que lembrava desespero. Alguém precisa tomar a decisão difícil. Alguém precisa ser adulto nesta situação. Adulto ou covarde. Isabela não escondeu mais a raiva. Eduardo, o que estamos fazendo? Lutar pela felicidade apesar do passado, apesar dos medos. Isso é ser adulto. Fugir dos problemas é infantilidade. Não estou fugindo, estou protegendo meu filho. Você está se protegendo, exclamou ela, sem se importar que pudessem ouvi-los. Você está se protegendo do risco de ser feliz porque tem medo de perder alguém de novo. Eduardo cerrou os punhos. E talvez eu tenha razão para ter medo. Talvez eu não seja feito para a felicidade. Talvez tudo o que toco se transforme em tragédia. Você não matou Beatriz, gritou Isabela com desespero. Não foi sua culpa. E o fato de você ter se atrevido a amar de novo não é uma traição à memória dela. Amar de novo? Eduardo olhou para ela com dor. Você acha que é tão simples? Você acha que dá para simplesmente apagar 6 anos de luto e começar de novo? Não acho que seja simples, mas acho que vale a pena tentar. Que sua esposa gostaria que você fosse feliz, que seu filho merece um lar cheio de amor e não um museu de memórias. Eduardo silenciou por um longo momento, olhando para o chão. Quando ele finalmente levantou o olhar, havia uma finalidade em seus olhos que assustou Isabela mais do que sua raiva. Sinto muito, Isabela, mas eu não posso, eu não consigo. O que isso significa? Significa que vamos precisar de uma nova babá para Arthur. Posso te dar 1 mês para encontrar um novo lugar. Com as melhores referências, é claro. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela olhou para o homem que amava e viu um estranho. Alguém que preferia destruir a felicidade a arriscar a dor. E Arthur? Você vai explicar a ele por que sua Isabela de repente desaparece da vida dele? Pela primeira vez, uma hesitação apareceu no rosto de Eduardo. Encontrarei um jeito. Encontrará um jeito? Isabela sentiu as lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Daquela criança que por meses aprendeu a confiar de novo, a rir de novo, que ontem me perguntou se eu ficaria para sempre. Isabela, não. Ela levantou a mão, impedindo-o. Você não tem o direito de me pedir compreensão. 1 mês? Dê-me 1 semana. Não consigo me olhar no espelho por mais tempo do que o necessário. Ela se virou para ir embora, mas parou novamente. E Eduardo, quando em alguns anos Arthur perguntar por que ele não tem uma mãe, não diga a ele que foi melhor assim. Diga a verdade, que o pai dele foi covarde demais para lutar pela felicidade deles. Naquela noite, Isabela ligou para a Fundação Sonhos Infantis. Seu sim foi um sussurro, mas alto o suficiente para mudar tudo. Em 1 semana, ela começaria uma nova vida no Rio de Janeiro. E Eduardo e Arthur teriam que aprender a viver sem ela. Nenhum deles sabia ainda que a parte mais difícil ainda estava por vir. 1 semana após a partida de Isabela, a casa dos Vasconcelos parecia um museu com todas as luzes apagadas.
A nova babá, Dona Sônia, era uma mulher competente de mais de 50 anos, com referências impressionantes e uma abordagem profissional. Ela se certificava de que Arthur comesse na hora certa, fizesse a lição de casa e fosse pego pontualmente na creche. Tudo funcionava como um relógio suíço, e era exatamente por isso que Eduardo sabia que havia cometido o maior erro de sua vida. Arthur não chorou, não protestou, não fez perguntas sobre Isabela. Ele voltou ao seu comportamento anterior. Era quieto, educado, invisível. Andava pela casa como um pequeno fantasma, cumprindo ordens, mas sem demonstrar alegria alguma. O navio pirata de Lego estava intocado na prateleira de seu quarto, já coberto por uma fina camada de poeira. No terceiro dia, Eduardo tentou iniciar uma conversa. Arthur, talvez pudéssemos terminar aquele navio? O menino olhou para o pai com um olhar vazio. Não precisa, pai. Dona Sônia diz que Lego faz bagunça. Mas é o seu navio, seus blocos. Arthur deu de ombros. Não importa. Essas duas palavras perfuraram Eduardo como uma faca. Não importa. Como se seu filho, aos 6 anos, já tivesse aprendido que seus desejos, suas alegrias, seus apegos não importavam. No 5º dia, Dona Laura da creche parou Eduardo na hora da saída. Senhor Vasconcelos, estou preocupada com Arthur. Ele se retraiu novamente. Fica sozinho no canto, não brinca com as outras crianças. E ontem, quando perguntei sobre um desenho da família, ele desenhou apenas a si mesmo e o Senhor, sem a Isabela. Eduardo sentiu um aperto no estômago. É normal. Uma mudança de babá pode ser difícil para uma criança. Mas ela não era apenas uma babá, certo? Perguntou Dona Laura delicadamente. Arthur falava dela como se fosse a mãe. E agora ele está como se tivesse perdido alguém de novo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Andava pela casa, ouvindo o silêncio que antes era tranquilo, e agora parecia ameaçador. Parou em frente ao quarto de Arthur e abriu a porta com cautela. O menino estava deitado de lado, abraçando um pequeno ursinho, o mesmo com o qual dormia quando Isabela veio pela primeira vez à casa deles. Pai, sussurrou Arthur na escuridão. Sim, filho. Eu fiz algo errado? Eduardo entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. Por que você pensa isso? Porque a Isabela foi embora. Assim como a mamãe. Talvez eu faça as pessoas irem embora? O coração de Eduardo se partiu em pedaços. Aquela criança estava assumindo a culpa por sua própria covardia. Não, Arthur. Você não fez nada de errado. Fui eu que cometi um erro. Que erro? Eduardo não sabia como explicar a uma criança de 6 anos que seu pai era fraco demais para lutar pela felicidade deles. Às vezes, os adultos tomam decisões erradas quando têm medo. E você teve medo? Tive muito medo. De quê? Eduardo olhou para seu filho, para seus olhos azuis cheios de uma sabedoria imprópria para a idade. E pela primeira vez em semanas, disse a verdade. Eu tive medo de que, se me permitisse ser feliz, perderia alguém de novo, como perdi sua mãe. Arthur silenciou por um longo momento, processando aquelas palavras. Mas a Isabela não morreu. Ela apenas foi embora. Sim. E foi por sua causa? Eduardo fechou os olhos. Sim. Isso significa que você pode pedir a ela para voltar? A simplicidade da lógica infantil era ao mesmo tempo bela e dolorosa. Eduardo não sabia como dizer ao filho que alguns erros não podem ser consertados, que algumas palavras não podem ser desfeitas. Não sei se ela vai querer voltar, Arthur, mas você pode tentar. Na voz do menino soou a primeira nota de esperança que Eduardo ouvia em uma semana. E a consciência dessa esperança era tão aterrorizante quanto inspiradora. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para o escritório e disse que trabalharia de casa. Pela primeira vez em anos, a prioridade não era a empresa, mas seu filho.
e seu próprio coração, que ele finalmente começou a ouvir. Quando Dona Sônia chegou às 8, Eduardo já a esperava. "Obrigado por esta semana de trabalho", disse ele, "mas acho que vamos conseguir nos virar." A mulher olhou para ele com surpresa. "Algum problema com o meu trabalho?" "Não, seu trabalho é impecável. Sou eu quem não serve para ser meu próprio chefe." Quando ficou sozinho com Arthur, o menino primeiro o olhou desconfiado, como se esperasse outra desilusão. "Você não vai trabalhar?" "Não hoje. Hoje eu gostaria de passar um tempo com você. Talvez pudéssemos terminar aquele navio pirata?" Pela primeira vez em uma semana, um leve sorriso apareceu no rosto de Arthur. "Sério? Sério." Eles passaram o dia inteiro no chão da sala de estar, construindo, rindo, contando histórias sobre piratas e tesouros. E Eduardo, pela primeira vez em anos, permitiu-se ser apenas pai. Não um empresário, não um viúvo, não um homem preso ao passado. Apenas um pai que constrói blocos com seu filho e aprende que o amor não é uma traição aos mortos, mas um presente para os vivos. À noite, enquanto ele colocava Arthur para dormir, o menino o segurou pela mão. "Pai? Sim? Você vai ficar comigo amanhã também?" "Sim, e depois de amanhã também." "E você vai encontrar a Isabela?" Eduardo olhou nos olhos azuis de seu filho e, pela primeira vez em uma semana, sentiu algo que lembrava a esperança. "Vou tentar, filho. Vou tentar muito." Mas mesmo ao dizer isso, ele sabia que encontrar Isabela era uma coisa. Convencê-la a perdoá-los, a dar-lhes uma segunda chance, isso era outra completamente diferente. Naquela noite, pela primeira vez desde a partida de Isabela, Eduardo dormiu sem se revirar. Ele tinha um plano. Talvez não fosse um bom plano, talvez estivesse fadado ao fracasso, mas era um plano baseado no amor e não no medo. E isso já era o começo da mudança. Encontrar Isabela se mostrou mais fácil do que Eduardo esperava. A Fundação Sonhos Infantis tinha um site com informações sobre o novo centro no Rio de Janeiro, e na foto de inauguração ele reconheceu o sorriso dela, o mesmo sorriso caloroso que fez sua casa se tornar um verdadeiro lar novamente por alguns meses. No primeiro dia, ele foi sozinho ao Rio de Janeiro, deixando Arthur sob os cuidados de Dona Carmen. Parou em frente ao moderno prédio do centro e, por um longo momento, não conseguiu se forçar a entrar. O que ele diria à mulher que havia ferido e que provavelmente estava começando uma nova vida sem ele? Quando finalmente entrou, a recepcionista disse que a dona Isabela estava em aula com as crianças e só estaria livre em 1 hora. Eduardo sentou-se na sala de espera, observando pela porta de vidro a mulher que um dia fez parte de sua família. Isabela estava sentada em círculo com um grupo de crianças pequenas, lendo um livro sobre dragões. Sua voz ecoava pela porta entreaberta, cheia do mesmo calor com que contava a Arthur sobre dinossauros. As crianças ouviam com encantamento e ela parecia feliz. Talvez não tão feliz quanto quando estavam juntos, mas tranquila, realizada. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Ele tinha o direito de destruir aquela paz para sua própria felicidade? Quando a aula terminou, Isabela saiu da sala e parou ao vê-lo. Tantas emoções passaram por seu rosto de uma só vez: surpresa, dor, raiva e talvez até uma sombra de esperança. "Eduardo, o que você está fazendo aqui?" "Eu precisava te ver, conversar." Isabela olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos dos colegas de trabalho. "Não aqui, venha." Eles saíram para uma pequena cafeteria em frente ao centro. Isabela pediu um chá, mas não o tocou depois de servido. Eduardo olhou para as mãos dela, as mesmas mãos delicadas que ajudaram Arthur a construir castelos de Lego, que enxugaram suas lágrimas, que ele um dia beijou. "Como está o Arthur?" perguntou ela finalmente. "Mal, muito mal."
Voltou a ser quem era antes de você. Uma criança quieta, retraída, que tem medo de querer qualquer coisa. Isabela fechou os olhos, como se aquelas palavras lhe causassem dor. Eduardo, você não pode vir aqui e me culpar por... Não estou te culpando. Ele a interrompeu rapidamente. Estou me culpando por tudo. Por não ter conseguido lutar pela nossa felicidade. Por ter permitido que o medo vencesse o amor. Amor? Em sua voz havia amargura. Achei que não era amor. Achei que era um experimento que não deu certo. Eduardo se inclinou para ela. Era amor. É amor. E me desculpe por não ter te dito isso quando pude. Isabela silenciou por um longo momento, olhando para a janela. Você sabe quantas noites eu chorei, não por sua causa, mas por causa dele. Porque eu deixei uma criança que precisava de mim. Não é sua culpa. Eu sei que não é minha culpa. Sua voz se elevou e depois imediatamente diminuiu. Mas isso não muda o fato de que eu o deixei, que eu escolhi fugir em vez de lutar. Você não fugiu. Eu te afastei. E eu concordei. Em vez de lutar pelo que acreditava, aceitei este trabalho e fugi para o Rio de Janeiro. Eduardo viu em seus olhos uma dor que correspondia à sua própria. Então, ambos cometemos erros. A pergunta é, podemos consertá-los? Isabela o olhou com uma mistura de esperança e medo. O que você propõe? Volte para nós. Serei um pai melhor, um melhor tudo. Não fugirei dos sentimentos, não permitirei que ninguém questione nosso direito à felicidade. E quanto à dona Eliana? À memória de Beatriz, aos seus medos, Eduardo respirou fundo. Beatriz não está mais aqui. Embora eu sempre a ame, isso não significa que não posso amar você. Quanto à dona Eliana, ela terá que aceitar isso ou deixar de fazer parte de nossa vida. E meus medos, vou lutar contra eles todos os dias, se você apenas me ajudar. Isabela silenciou por tanto tempo que Eduardo começou a temer que seu pedido fosse em vão. Eduardo, não é tão simples. Eu estou construindo algo importante aqui. Tenho uma responsabilidade com essas crianças, com as pessoas que confiaram em mim. Não estou pedindo para você largar o trabalho. Estou pedindo para você nos dar uma chance. Talvez possamos combinar uma coisa com a outra. Como? Não sei. Talvez possamos encontrar uma solução. Talvez possamos abrir um centro semelhante em São Paulo. Talvez simplesmente encontremos um jeito, se ambos quisermos. Isabela o olhou atentamente, como se estivesse tentando ler em seus olhos se desta vez ele falava sinceramente. E se você se assustar de novo? Se você permitir de novo que alguém te convença de que é um erro? Não permitirei. Desta vez, sei o que estou perdendo. Como posso saber que posso confiar em você? Eduardo estendeu a mão ao bolso e tirou uma pequena caixa azul. Porque quero que você seja minha esposa. Isabela olhou para a caixa em choque. Eduardo, você não precisa responder agora, mas quero que saiba que desta vez não estou falando de um experimento ou de uma tentativa. Estou falando de uma vida inteira, de uma família, de um amor que é mais forte que o medo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito, com uma pedra azul da cor das miosotes, como os olhos de Arthur e como as flores favoritas de Beatriz. Não é uma substituição do passado, Isabela. É a união dele com o futuro. Isabela olhou para o anel com lágrimas nos olhos. É lindo, mas eu preciso de tempo para pensar, Entendo, mas você poderia vir a São Paulo no fim de semana para ver o Arthur? Não como uma resposta ao meu pedido, mas como a pessoa que o ama. Isabela acenou com a cabeça, não confiando em sua própria voz. Quando Eduardo saiu do Rio de Janeiro, ele carregava em seu coração algo que não sentia há semanas: esperança. Talvez não fosse tarde demais. Talvez o amor realmente fosse mais forte que o medo. Mas ele sabia que era apenas o começo.
O verdadeiro trabalho de reconstruir a confiança estava apenas começando. A manhã de sábado na casa dos Vasconcelos foi diferente de todas as anteriores por semanas. Eduardo levantou ao amanhecer, preparando o café da manhã com o cuidado de um homem que se prepara para o encontro mais importante de sua vida. Arthur sentou-se à mesa, brincando com os ovos mexidos no prato, ainda sem saber da surpresa que o esperava. "Arthur", disse Eduardo, sentando-se em frente ao filho, "tenho uma notícia para você." O menino levantou o olhar. Em seus olhos havia uma esperança cautelosa, misturada com o medo de outra desilusão. "Que notícia?" "A Isabela vem nos visitar." Uma avalanche de emoções passou pelo rosto de Arthur. Incredulidade, alegria e depois inquietação. "Por quanto tempo?" "Não sei, filho. Depende de muitas coisas, mas ela vem para nos ver." "E talvez ela fique?" Eduardo pegou as pequenas mãos do filho nas suas. "Talvez, mas você precisa saber que não será tão simples. Às vezes, os adultos precisam de mais tempo para consertar as coisas que quebraram." "Mas eu não a quebrei", disse Arthur com preocupação. "Não, meu amor. Você não quebrou nada. Fui eu que cometi os erros. E agora estou tentando consertá-los." Isabela chegou às 2 da tarde, dirigindo um Honda alugado, do qual descarregou uma pequena mala. Eduardo a observava pela janela, notando que ela se movia com cautela, como se cada passo exigisse uma decisão pensada. Quando ela parou em frente à casa, por um longo momento, ela ficou sentada no carro, tomando coragem. Arthur estava na janela da sala de estar, pressionando o nariz contra o vidro com dedos trêmulos. "Pai, ela não se mexe. Dê um tempo a ela. Para ela também é difícil." Quando Isabela finalmente saiu do carro, Arthur correu para a porta, mas Eduardo o deteve. "Espere um pouco, deixe-a entrar." Eduardo abriu a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Por um momento, eles ficaram na soleira, olhando um para o outro, dois adultos que amavam a mesma criança, mas não sabiam se podiam confiar um no outro novamente. "Oi", disse ela baixinho. "Oi, obrigado por ter vindo." Então, do fundo da casa, veio um grito. "Isabela!" Arthur correu pelo hall e se jogou nos braços dela com a força de um pequeno tornado. Isabela ajoelhou-se para abraçá-lo e lágrimas escorreram de seus olhos, de felicidade, alívio, amor, do qual por todas aquelas semanas ela havia tentado se desapegar. "Meu amor, eu senti tanto a sua falta", sussurrou ela em seus cabelos. "Eu também. Achei que nunca mais ia te ver." Eduardo observava a cena com a garganta apertada pela emoção. Era natural, real. O amor de uma mãe por um filho, que nenhum laço formal poderia definir ou limitar. "Entre", disse ele. "Arthur preparou um presente para você." Na sala de estar, Arthur mostrou a Isabela um desenho no qual havia trabalhado a semana toda. Ele retratava 3 figuras em frente a uma casa. Um homem, uma mulher e uma criança, de mãos dadas sob um grande coração colorido. "Somos nós", explicou ele, "como uma família." Isabela olhou para Eduardo por cima da cabeça do menino e em seus olhos ela percebeu uma pergunta. "É possível? Podemos realmente ser uma família?" Ele respondeu com um aceno de cabeça, tentando transmitir toda a sua determinação em um único gesto. Passaram a tarde construindo o navio pirata, que por semanas esperava inacabado. Desta vez, Eduardo se juntou à brincadeira, e suas risadas encheram a casa tão naturalmente como se nunca a tivessem deixado. Isabela observou como Eduardo havia mudado. Ele estava presente, engajado, não desviava o olhar para o telefone ou para as memórias. À noite, quando Arthur já dormia, Eduardo e Isabela sentaram-se no jardim de inverno, tomando chá e ouvindo a chuva bater no telhado de vidro. "Ele está diferente", disse Isabela, olhando na direção da casa. "Você também o mudou." Deu a ele esperança e depois atirou.
Ele teve que aprender que o amor pode desaparecer sem aviso. Eduardo sentiu a conhecida pontada de culpa. Eu sei, e me desculpe por isso, por tudo. Não só você é culpado, eu também fugi. Eu poderia ter ficado e lutado, mas escolhi a solução mais fácil. E agora? O que você escolhe agora? Isabela silenciou por um longo momento, ouvindo a chuva. Eduardo, eu me apaixonei por aquele trabalho no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na vida, estou construindo algo meu, algo importante. Não posso simplesmente abandoná-lo. O coração de Eduardo parou, mas ele decidiu continuar ouvindo. Mas eu também me apaixonei por vocês, por você e por Arthur. E não posso fingir que esse sentimento desapareceu. Então, o que fazemos? Isabela se virou para ele e em seus olhos ele percebeu uma determinação que nunca havia visto antes. Fazemos o que deveríamos ter tentado desde o início. Conversamos, planejamos, procuramos soluções em vez de fugir dos problemas. O que você quer dizer? Penso em trabalhar entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Por 3 dias na semana eu poderia estar aqui, o resto do tempo lá. Não é a solução ideal, mas poderia funcionar, completou Eduardo. Especialmente se fôssemos casados. Isabela olhou para ele com um sorriso tímido. É outra proposta? É a mesma proposta. Só que desta vez estou dizendo com mais certeza. Eduardo levantou-se, aproximou-se dela e ajoelhou-se sobre um joelho. Tirou a caixinha com o anel que havia carregado no bolso o dia inteiro. Isabela Figueiredo, você aceita ser minha esposa? Você aceita ser a mãe de Arthur? Você nos ajudará a construir uma família que será mais forte que nossos medos? Isabela olhou para ele com lágrimas nos olhos, depois para o anel e finalmente para a casa, onde dormia o menino que ela amava como seu próprio filho. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Quando Eduardo colocou o anel em seu dedo, ambos sabiam que era apenas o começo. Muitos diálogos difíceis, compromissos, momentos de dúvida os aguardavam. Mas desta vez, eles tinham algo que lhes faltava antes, a coragem de lutar pela sua felicidade. Na casa dos Vasconcelos, as risadas soaram novamente. E desta vez, tinham um tom de permanência, como se finalmente tivessem encontrado seu lugar para ficar. 6 meses depois, na primeira manhã quente de maio, a casa dos Vasconcelos estava cheia de agitação pré-casamento. Isabela, em um vestido branco simples, estava em frente ao espelho no quarto que já dividiam há 3 meses, arrumando os cabelos em um coque solto adornado com miosotes azuis. Está pronta? Perguntou Eduardo, parado na porta. Ele usava um terno azul marinho e uma camisa branca. E na lapela uma pequena flor miosotes azul. A mesma flor que Isabela usava no cabelo. Quase, respondeu ela virando-se para ele. Só estou um pouco nervosa. Com o quê? Com a vinda da dona Eliana. Não conversamos desde aquele dia em dezembro. Eduardo aproximou-se dela e delicadamente segurou suas mãos. Dona Eliana finalmente entendeu que não se trata de substituir Beatriz. Trata-se de dar a Arthur um lar cheio de amor. E você é a melhor coisa que nos aconteceu em anos. Do jardim veio a risada de Arthur, que brincava com algumas crianças da creche. O casamento seria íntimo. Apenas a família e amigos mais próximos, uma cerimônia no jardim, seguida de uma recepção em casa. Você se lembra da nossa primeira conversa? Perguntou Isabela. Quando eu disse que Arthur precisava de alguém que o ouvisse. Lembro. Eu pensei que você não conhecia a situação. E eu pensei que você era um empresário arrogante que fugia dos próprios sentimentos. Eduardo riu. Você tinha razão. Você também tinha razão. Eu não conhecia a situação. Não sabia o quanto se pode amar uma criança que não é sua biologicamente. Não sabia o quão difícil é competir com o ideal de uma esposa falecida.
Você não compete com ninguém, disse Eduardo seriamente. Beatriz sempre fará parte da nossa história, mas você é o nosso futuro. Do jardim veio a voz de Arthur. Pai, Isabela, as pessoas já estão chegando. A cerimônia foi simples e bonita. O padre, um jovem com um sorriso aberto, falou sobre o amor que nasce da coragem, sobre famílias que surgem não apenas do sangue, mas da escolha. Quando Eduardo e Isabela trocaram os votos, Arthur estava ao lado deles, como testemunha, segurando as alianças em uma pequena caixa que ele mesmo decorou. Dona Eliana sentou-se na primeira fila e, quando a cerimônia terminou, ela se aproximou de Isabela. Espero que sejam felizes, disse ela baixinho, e que você ame este menino como minha filha o amou. Eu o amo desde o primeiro dia, respondeu Isabela, e vou amá-lo em cada dia seguinte. Dona Eliana acenou com a cabeça, e em seus olhos era possível perceber a aceitação que eles haviam conquistado com paciência e compreensão. À noite, quando os convidados já haviam voltado para suas casas, o trio da nova família sentou-se no jardim, observando o pôr do sol sobre a lagoa. Arthur estava deitado no cobertor entre os pais, cansado das emoções do dia, mas feliz. Mãe, disse ele de repente, dirigindo-se a Isabela. Foi a primeira vez que ele a chamou de mãe, desde aquele dia em que eles tiveram medo daquela palavra. Agora soava natural, como algo que sempre foi verdade, mas que precisava de tempo para se manifestar. Sim, meu amor. Vamos ficar juntos para sempre? Isabela olhou para Eduardo e depois de volta para Arthur. Ficaremos juntos enquanto nos amarmos. E eu pretendo amar vocês por muito, muito tempo. Até 100 anos? Até 100 anos, prometeu ela. Eduardo abraçou os dois, sentindo algo terminar e ao mesmo tempo começar em seu coração. O luto por Beatriz não desapareceu, nunca desaparecerá completamente, mas deixou de ser uma prisão. Tornou-se parte da fundação sobre a qual ele construía uma nova felicidade. Sabe de uma coisa? Disse ele a Isabela. Acho que Beatriz gostaria de nós como família. Eu também acho, respondeu Isabela. E acho que ela estaria orgulhosa do pai que você se tornou. Naquela noite, na casa que finalmente estava novamente cheia de amor, cada um deles adormeceu em paz. Arthur com um sorriso no rosto, sonhando com novas aventuras com os pais, que ambos o amavam. Eduardo com a sensação de que finalmente havia aprendido a viver no presente. E Isabela com a certeza de que às vezes as coisas mais bonitas nascem da paciência, da coragem e da fé de que o amor pode vencer o medo. A casa dos Vasconcelos estava novamente cheia de vida. E a história, que começou com solidão e perda, terminou com esperança e a promessa de um futuro. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.